você supervaloriza o seu filho? Ou você acha de fato que o seu filho é o mais especial de todos? Ou você acha que o seu filho está sempre atrasado com relação aos outros? Você pensa essas questões? Então vem comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Eu sou Viviane Vale, psicóloga clínica, trabalho com treinamento e orientação de pais, com jovens e adolescentes. Bom, é muito comum nós, mães e pais apaixonados por nossos filhotes, acharmos que eles são os mais especiais, os mais lindos, os mais inteligentes, aqueles que nunca erram, que estão sempre fazendo da melhor forma, né? Bom, mas a gente precisa de um cuidado, a gente precisa de uma cautela com relação a isso, certo? De fato, a gente ama demais os nossos filhos e de fato pra gente eles são os mais especiais e é bom que seja assim, não é? Eles têm que ser de fato pessoas muito especiais nas nossas vidas, mas eles não são os mais especiais do mundo, não é? E não necessariamente eles estão acima da média no que diz respeito ao QI, de ser mais isso, mais aquilo que os outros. Eu fiz algumas postagens essa semana nas minhas páginas, dizendo, primeiro, da necessidade da gente valorizar o filho da gente trabalhar com ele a questão da confiança, da autoestima, certo? A gente precisa valorizar cada conquista, cada passo conquistado, cada passo dado, cada forma que ele vai, né, se elevando, que ele vai aprendendo, que ele vai construindo, e tudo isso é dia a dia. E a gente precisa fazer isso. Mesmo que você ache que seja um avanço muito pequeno ou que você nem perceba um avanço, a gente precisa ir dentro do que é verdade, né? Entendendo que ele está se esforçando para aprender a falar, para aprender a andar, para aprender a se comunicar, para aprender a tocar, a ler, a escrever, a se preparar para o vestibular, a se preparar para a vida adulta. Tudo isso tem, de fato, grande relevância na vida do sujeito e precisa ser valorizado, entendendo que cada um tem o seu tempo, que cada um tem a sua forma de ir além, certo? Então a gente já entendeu que é necessário, que é preciso que nós, pais, valorizemos os filhos da gente. O que a gente precisa ter cuidado é com o excesso, com a supervalorização, com muitas vezes com a competição que a gente coloca os filhos da gente, dizendo que ele é melhor que o fulano, que ele é o melhor da turma, que ele faz tudo certo, que ele sempre acerta, que ele é o mais especial, que ele é o mais bonito, que ele... Não, gente, aí é um grande erro comparar ele com os demais, tá? A valorização vai dizendo dele com relação a ele mesmo, o quanto ele já se superou, quantos avanços são importantes, o quanto ele está conseguindo ir além. A partir do momento que eu fico comparando ele com os outros, ainda que colocando ele acima dos outros, abaixo também não dá, não é? Mas ainda que seja acima dos outros, eu estou impedindo ele de crescer. Eu estou impedindo dele enxergar que ele não é perfeito, que ele tem as necessidades, que ele tem que fazer alguma coisa para ir além, não é? E nesse sentido também, eu estou o impedindo de aprender a fracassar. Por quê? Um sujeito perfeito, como eu estou dizendo para ele, não fracassa, não erra. Então ele não vai aceitar os fracassos. E cada vez que vierem, porque fracassos fazem parte da vida da gente, cada vez que vierem os fracassos, ele vai cair muito, ele vai se frustrar, muitas vezes vai adoecer, porque ele não está pronto para isso, ele não está pronto para fazer diferente. Ele já faz perfeito, por que é que ele vai ir além, não é? Eu me lembro de receber uma paciente que disse que, e já na fase adulta, né,
com alguns traumas lá da infância, ela me dizendo que o quanto era difícil, porque ela era sempre cobrada, ela sempre tinha que fazer o que era perfeito. E mesmo ela fazendo o que era perfeito, ela não tinha o reconhecimento. Então, assim, ela falou, todos os checklists estavam preenchidos. Era para ser melhor aluna? Era melhor aluna. Melhor ginasta? Era melhor ginasta. Para falar línguas? Falava línguas. Para se comportar muito bem? Se comportava muito bem. Mas nunca tinha outra parte, o reconhecimento. Então, ela estava sempre, e continua, a gente está trabalhando isso. Ela está sempre em busca da perfeição. E uma busca adoecedora, uma busca que dói. Uma coisa é a gente buscar excelência em tudo que a gente faz, não é? Uma coisa é a gente entender que a gente pode e deve sempre ir além, que a gente tem a capacidade de avançar. Outra coisa é a gente buscar e fazer as coisas num nível de perfeição. E como a gente não vai atingir um nível de perfeição, porque isso não nos pertence, a gente vai se frustrar, a gente vai se angustiar, a gente vai trazer para a nossa vida alguns transtornos emocionais extremamente importantes e negativos. A gente não precisa disso, tá? Então, a gente precisa entender do equilíbrio, do que é valorizar os avanços, o percurso do filho da gente, né? O que é incentivá-lo a ir além, o que é trabalhar com ele a questão do acerto e erro, né? Tentativa e fracasso, de aprendizado, dele ter que construir as coisas por ele mesmo, desenvolver a curiosidade nele para que ele faça e construa o seu próprio aprender, não é? Que ele erre, que ele aprenda com seus erros, não entregar tudo pronto e parabenizar até mesmo pelo erro, porque o erro é uma tentativa, certo? E nunca supervalorizar nem o acerto e nem o erro, tá? Nem colocar ele demais lá pra cima e também o contrário que a gente vê muito acontecer. Igual esse caso que eu contei, os pais que estão sempre dizendo que os filhos estão para trás dos outros, sempre querendo que eles vão além, sempre querendo que eles, né? Então assim, tem que ter nota máxima, não tem, tirou um 8, um 9, você pode tirar mais, né? Uma coisa é a gente dizer, olha filho, eu gostei, acho que é uma boa nota, mas eu entendo que você pode se dedicar mais, vamos buscar mais, vamos fazer mais excelência, né? Mas valorizar aquilo ali que conseguiu, certo? Então, vamos pensar nessa cautela, nesse cuidado, tá? Não deixar de valorizar, não entender, não achar que o seu filho já tem que saber tudo. É um processo de construção e essa construção tem que ser lado a lado com a gente tem que estar ali orientando sempre, não fazendo por eles, mas orientando, tá? Estando junto, apoiando, a gente é o porto seguro deles, incentivando, né? Por outro lado, a gente também não pode achar que o filho da gente, e não é mesmo, é mais especial que os outros, ele é especial pra gente, isso não faz dele uma pessoa melhor que ninguém, isso faz dele um sujeito único, assim como todos somos, não é? Mas não supervalorize. E também não supervalorize o erro, as dificuldades, não coloque ele sempre para baixo, dizendo que ele não é tão capaz quanto o coleguinha, que ele ainda não sabe fazer, que ele não... Certo? A gente vai caminhando nesse sentido, a gente vai trazendo grandes possibilidades mais assertivas para a vida dos nossos filhos, se a gente de fato consegue olhar para ele, enxergar a pessoa que tem ali dentro, o sujeitinho que está se desenvolvendo, o sujeitinho que está nascendo, né? Entender que ele é uma pessoa fora de nós, que ele não nos pertence, que ele não é uma parte nossa, não é uma cópia minha, então ele não tem que fazer igual, né? Mas preciso estar sempre orientando, ok? Um grande prazer estar retornando aqui com vocês. A gente teve outros projetos durante esse tempo, fiquei um tempinho sem os nossos vídeos, mas estamos voltando com força total. Um grande abraço, até o próximo.